Não temas, palavras que inspiram confiança. Texto de hoje, Deuteronômio capítulo 1, verso 21, que diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Certa vez, o reverendo e doutor Martin Lloyd Jones disse: fé é a recusa de entrar em pânico. E era exatamente isso que Deus estava comunicando aqui ao povo de Deus naquele contexto. O contexto era exatamente aquele desafio que estava diante do povo quando já havia saído do Egito e já estava peregrinando pelo deserto. O desafio de conquistar a terra prometida logo no início da caminhada do deserto. Os espias foram lá, 12 espias, e viram, testemunharam que a terra era de fato muito boa. Contudo, havia pessoas gigantes ali. E eles retornaram, deram seus relatórios, mas dos 12, 10 temeram. 10 ficaram com medo e incentivaram o povo a não ir em frente, conquistar aquela terra no poder de Deus. Apenas 2, Josué e Caleb, incentivaram o povo a seguir em frente, porque com certeza Deus lhes daria a grande vitória. Nós vemos aqui, irmãos, nesse contexto, 3 elementos básicos e que fazem parte também das nossas vidas, da nossa vida cristã hoje. Vemos o elemento do desafio, vemos o elemento do posicionamento diante do desafio e vemos a consequência ou as consequências disso. O desafio estava posto: conquistar a terra prometida, o poder de Deus, mesmo que tivesse que lutar contra gigantes. O posicionamento divergiu. A maioria não quis ir e de fato a maioria venceu ali e não foram. Mas haviam dois que se posicionaram diferente, se posicionaram de acordo com a vontade de Deus. Vieram as consequências disso, meus amados irmãos. Deus, na verdade, não poupou aquela geração incrédula, aquele povo, a maioria que não quis ir. Deus então castigou o povo e o castigo foi peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E aquela geração não entrou na terra prometida, pereceu no deserto, menos as famílias de Josué e de Caleb, que creram em Deus e incentivaram o povo a abraçar aquele desafio com fé. Eles, então, Josué e Caleb e suas respectivas famílias, colocaram os pés na terra prometida, sim. Meus irmãos, esta mesma coisa acontece conosco hoje. A nossa caminhada cristã é repleta de desafios. Constantemente, todos os dias, diuturnamente, somos desafiados. Temos desafios a vencer. Temos promessas de Deus à nossa frente. Somente pela fé nós podemos vê-las concretizadas em nossas vidas e em nossas famílias. Muitas vezes são desafios que estão muito além de nossas forças. Somente pela força e pelo poder da fé é que venceremos em Cristo Jesus. Portanto, meus amados, não podemos esquecer jamais do que a palavra de Deus ela nos diz. Lembremos-nos do que o apóstolo João nos diz na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 4, quando ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus amados, repetindo as palavras do reverendo e doutor Martin Lloyd Jones: fé é a recusa de entrar em pânico. Portanto, queridos, mediante os desafios que temos pela frente, não entremos em pânico. Não nos assustemos. Não tenhamos medo, porque Deus está conosco e já nos garante a vitória. Pelo contrário, nós devemos realmente, no lugar de ter medo, devemos vencer todas as coisas pela força e o poder da nossa fé naquele que pode todas as coisas e já nos tornou e nos transformou em um povo mais
Que vencedor! Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.